Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. A repercussão do sorteio da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro fez mais um jogo treino hoje, vitória diante do Pouso Alegre. Vamos trazer alguns detalhes importantes. Tabela da Copa Sul-Americana está definida. Agora a CBF pode desmembrar os jogos da segunda rodada em diante da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Deixa eu começar aqui com uma prestação de serviço, porque sábado tem amistoso, estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, e o torcedor do Cruzeiro vai comprar ingresso para este compromisso. O Red Bull Bragantino abriu a venda na manhã desta terça-feira e, por enquanto, vendas para os sócios do Bragantino. Os torcedores que não são sócios terão acesso aos bilhetes a partir desta quarta-feira. E aí os torcedores do Cruzeiro também poderão comprar ingresso para o setor visitante, venda pelo site futebolcard.com ou na bilheteria 3 do estádio Nabi Abichedi. Para quem deseja comprar o ingresso aí físico, né, na bilheteria, a venda na sexta, das 10 às 18, sábado, das 10 às 19h30. O acesso da torcida do Cruzeiro no dia do jogo, do amistoso, pelo portão 6, o ingresso custando R$20, hein? Que o Cruzeiro terá antes aí da estreia diante da equipe do Mirassol. Aí é no dia 29. Daqui a pouco vamos atualizar a tabela definida da Copa Sul-Americana. Muita coisa pra gente trazer aqui nas quentes do dia. Antes, teve jogo treino. O Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 3-2. O Cruzeiro mesclou bastante a equipe. O técnico Leonardo Jardim, ao contrário do que ele tinha feito diante do Botafogo, e até porque o Cruzeiro jogou sábado diante da equipe do Botafogo em gramado sintético e hoje terça-feira, então não dava para forçar muito, porque você acaba correndo aí risco de se lesionar, né? E aí o Cruzeiro, ele teve 3 equipes. Um primeiro tempo de 45 minutos com Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba, Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian, depois Rodriguinho e Matheus Pereira, Dudu e Lautaro Dias. Depois o Cruzeiro teve Léo Aragão, depois Otávio, William, Fabrício Bruno, depois o Everton, Gamarra e Kaique. O Wallace, Lucas Silva, Rodriguinho e Matheus Pereira, depois Eduardo, Wanderson e Gabigol. E depois o Cruzeiro ainda teve Otávio, o William, o Everton, Gamarra, depois Lucas Silva e Marlon, o Wallace, depois Rodriguinho e Eduardo, Wanderson, depois Kaique, Marquinhos, Caio Jorge e Gabigol. Os gols do Cruzeiro foram marcados pelo Rodriguinho, Matheus Pereira e o Lucas Silva. 3-2 foi o placar desse jogo treino. E agora o próximo teste é o duelo contra a equipe do Red Bull Bragantino, que é o amistoso que a gente falou sábado às 6h30 no estádio Nabi Abichedi. O Cruzeiro já conhece de forma detalhada a tabela da Copa Sul-Americana e a gente vai colocar, inclusive na tela, para trazermos os detalhes. Porque a estreia do Cruzeiro será no dia 1º de abril, uma terça-feira, 7 horas da noite, em Santa Fé, na Argentina, União Santa Fé e Cruzeiro. Segunda rodada, dia 9 de abril, uma quarta-feira, 9h30 da noite, Mineirão, Cruzeiro e Muxuque Runa, do Equador. Depois, no dia 24 de abril, esse jogo, uma quarta-feira também,
no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, Palestino e Cruzeiro. Depois, 7 de maio, uma quarta-feira, 9h30 da noite, Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. Mushuc Runa não vai jogar em Ambato, local do estádio dele, e vai jogar no Estádio Banco Guayaquil, que é o estádio do Independente Del Valle, um ótimo estádio, inclusive, e é onde o Cruzeiro vai enfrentar o Mushuc Runa, numa quarta-feira, 7 de maio. Depois o Cruzeiro tem, dia 14 de maio, também uma quarta-feira, 9h30 da noite, Mineirão, contra o Palestino, é a quinta rodada. E a sexta rodada, outra quarta-feira, 9h30 da noite, Mineirão, Cruzeiro e União Santa Fé da Argentina. É o calendário para o Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Com isso, já dá para a gente saber o seguinte: o segundo jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, a estreia é dia 29, sábado, 6h30, 29 de março, no Mineirão, contra o Mirassol. O primeiro jogo do Cruzeiro fora de casa na Série A será no dia 6 de abril, um domingo, em Porto Alegre. Ainda a CBF vai definir o horário, mas pelo que saiu de calendário da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, a única data que tem é no domingo, dia 6. Então esse jogo, um domingo, 6 de abril, lá em Porto Alegre. É o que a gente pode trazer em termos de segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É o Cruzeiro aí tendo os seus jogos definidos. O calendário vai ficando mais preenchido neste começo de Série A do Campeonato Brasileiro e também com a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Depois, jogo treino na Toca, isso aconteceu na manhã de hoje. Rodriguinho, Matheus Pereira e Lucas Silva marcaram os gols. Ô Valu, eu estava até vendo aqui a movimentação em rede social o Cruzeiro fez 5 gols nos 2 jogos treinos, mas ele sofreu 2 hoje e sofreu 3 contra aliás, fez 6 e sofreu 5. Você acha que cabe essa avaliação? É um destaque que merece um debate? Cara, merece. É uma busca do Leonardo Jardim, né? Ter uma equipe mais equilibrada. O principal deste time do Cruzeiro é a questão dos gols que tem sofrido. Não agora nesses testes, enfim, esses testes são para que ele conheça melhor os seus jogadores. O Cruzeiro está longe ainda, não tão longe como já esteve, mas para que o torcedor tenha ideia, ele usou 3 formações diferentes hoje, tá? 3. Teve um tempo de 45 minutos com mais 2 tempos de 30 minutos. O primeiro tempo ali ficou 0-0, depois na segunda parte, com uma outra equipe, o Cruzeiro fez os 3-0 e na última, aí tomou um 3-1 ainda nessa parte e no último pedaço de 30 minutos o Cruzeiro tomou o segundo gol. Claro que é uma questão importante para o Leonardo Jardim, é a questão que ele tem mais preocupação de dar equilíbrio a essa equipe, principalmente no aspecto defensivo. Não adianta você ter jogadores de qualidade e não ter... com a bola você cria oportunidades de gols, impõe alguma coisa ao seu adversário, mas sem a bola, sofrendo muito. Esse é o calcanhar, é o grande calcanhar de Aquiles para mim, do Cruzeiro, que passou só um jogo no Campeonato Mineiro sem tomar gols, exatamente contra o Tombense. Ainda está tendo trabalho o Leonardo Jardim e isso prova que o Cruzeiro não está pronto. O Valor passa pelaquela questão que a gente estava comentando ontem, né, da entrevista que ele deu logo depois do jogo contra o Botafogo sobre as mecânicas, né? Perfeito. Que ele estava preocupado com o ataque também do Cruzeiro, que o ataque precisava funcionar e pelos os jogos, treinos que aconteceram, a gente nota que a mecânica, as movimentações do ataque do Cruzeiro com o Leonardo Jardim vem funcionando, mas o problema defensivo do Cruzeiro segue fazendo parte da sua história. Eu queria saber se a gente tem a escalação do primeiro time do Cruzeiro. Se é possível a gente conseguir. E se dá para saber qual formação tomou os 2 gols? Dá sim. O Cruzeiro postou. Porque eu acho isso importante. Ó, HG, o Valu vai fazer essa pesquisa. Eu só quero voltar algumas casinhas para trás, porque é um tema que a gente vai discutir de forma contínua, que é se a gente, todo mundo, está preparado para o período de poupar pensando em competições.
Por que eu digo isso? O Rep já chamou a atenção que o Atlético vai ter Porto Alegre, Peru. O Cruzeiro vai ter Mineirão, tem um jogo contra o Mirassol e depois faz a viagem que a gente colocou aqui, que deve ser a mais complicada do grupo do Cruzeiro, que é contra o União Santa Fé. Então já pode começar, e a gente já pode começar a pensar Cruzeiro e Atlético dando uma cautelada nesses movimentos de time principal, time reserva. Outro tema que a gente debateu lá na rádio, os dois times têm elenco suficiente para pegar e usar o time principal na sequência que terá brasileiro e sul-americano com viagens desgastantes. Eu penso o seguinte, nesse início de temporada, é claro que é necessário ter uma cautela, mas o quanto mais você utilizar o seu time principal, tanto no brasileiro... A temporada nem começou, já está querendo poupar o time. Quanto na sul-americana, para mim, o ideal é utilizar os melhores o tempo todo. Eu não estou poupando, não. Eu estou levantando um debate. Não, mas tem que ter calma. O nosso programa é um debate. Tem que ter calma. Mas isso vai acontecer, Thiago. Mas quando acontecer, a gente se preocupa, a gente tem que ter calma. Não, eu acho que a gente já tem que estar discutindo isso. Tem que estar pensando sobre isso. A gente nem sabe se os caras vão ser poupados. É que elenco, para você ter dois times, obviamente que não. Agora, a avaliação do Departamento de Fisiologia de quem tem risco de lesão ser substituído, eu acho que é uma coisa absolutamente natural, né? Na verdade, eu concordo com o Elton, né? O Atlético folga até amanhã, né? Isso. Depois volta. É uma questão que tem que ser avaliada porque as viagens são muito longas, né? E há um desgaste físico inicial de você jogar domingo a 4 domingo. E são jogos difíceis, que você pega Grêmio e São Paulo no Brasileirão. E o CSA no meio. Então, esse jogo aqui, você na Sul-Americana, você já tem que bater de cara. Você tem que ganhar todas rápido. Por quê? Para você poder ter a tranquilidade de falar assim, lá na frente, agora eu vou poupar. E é o jogo mais difícil, teoricamente, por causa da altitude. Exatamente. Então agora, não é hora de poupar nada, é hora de colocar todo mundo, garantir a classificação, fazer aqueles 12 pontos que já te levam praticamente para o primeiro lugar. 9 pontos grupo. Já te dão uma tranquilizada. 9 você já até o segundo, 12 você é o primeiro. E aí depois disso, aqui nós vamos jogar com os reservas, a gente já é primeiro do grupo, vamos colocar aqui, aí sim entra nessa seara de descansar jogador, de poupar jogador. Mas aqui o Thiago pensa diferente, né, Thiago? Você acha que tem que deixar queimar fosfato? Cara, mas é uma boa reflexão. Eu não consigo hoje pensar em tem que poupar nesse, naquele, da forma que vai ser em relação a isso. Se os caras estiverem bem do ponto de vista físico, com os exames todos dizendo que estão bem... Ô Ti, só uma pergunta pra você. Eu iria com todo mundo. Hoje você pode... Você escolheria utilizar o Hulk no jogo contra o Grêmio ou no jogo contra o Cienciano? Eu tenho porque que escolher... os dois, você tem que escolher um. Porque Grêmio. Os dois são muito próximos, você entendeu? Se eu tivesse que escolher um, Grêmio. Você entende? Hoje o Hulk tá 100%. Eu não consigo falar que o Hulk tá 100%. Não. Que se hoje ele estivesse... Daqui 13, 14 dias, sim. Então. Não, peraí. Mas eu tenho que escolher um jogo, independentemente da data. Isso. Porque a data influencia também nisso. Eu tenho que escolher um jogo. É sábado, um é dia 29 e o outro é dia 2. Eu escolheria contra o Grêmio. Eu escolheria contra o Cienciano. Eu contra o Grêmio. Eu contra o Grêmio também. Eu contra o Grêmio. O Grêmio porque... é mais difícil que o Cienciano. Exatamente. E o Campeonato Brasileiro é igual o Cuca falou, a gente entrevistou ele logo depois da Zona Mista, ele falou, aqui o Campeonato Brasileiro é o sei jogar, eu tenho que ganhar 2 pontos por rodada. E contra o Grêmio média, média. Eu falo 2 pontos por rodada, média. Pra explicar pro pessoal. Que ele fala que 2 pontos por rodada, né, pra você ser campeão. Então, contra o Grêmio é o mínimo um empate, porque aí no jogo contra o São Paulo em casa é vitória. Então, tem que ter os melhores disponíveis ali. Basicamente isso aí. Ó, a gente vai continuar falando, e aí, aliás, vamos entrar no assunto do Atlético ainda, mas antes só o Valu precisa falar aqui. Não, só que o Elton pediu também, o Cruzeiro postou, né? Os primeiros 45 minutos foram com a seguinte formação: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba. Romero, Matheus Henrique, Christian, depois Rodriguinho, Matheus Pereira, Dudu e Lautaro. Com essa formação 0-0, aí vieram os próximos 30 minutos, né? E tiveram os seguintes jogadores em campo: Aragão, depois Otávio, William, Fabrício Bruno, depois o Everton, Gamarra e Kaique, o Wallace, Lucas Silva, Rodriguinho e Matheus Pereira, depois Eduardo, Wanderson e Gabigol. Aí o Cruzeiro abriu o placar aos 2 minutos com o Rodriguinho, aos 5 o Matheus Pereira marcou e aos 12... o Lucas Silva marcou dessa segunda parte. Abriu 3-0. Isso. E aí, na terceira parte, o time foi com
Otávio, William, Everton, Gamarra, depois Lucas Silva e Marlon. O Wallace, depois Rodriguinho, Eduardo, Wanderson, depois Kaique, Marquinhos, Caio Jorge e Gabigol. Então, assim, tá vendo o quanto tá mexendo? Cara, eu não Mas consigo... essa primeira linha do Cruzeiro aí mostrou muita coisa. O Vidalba aparecer novamente, é uma sequência. Mas né? eu não consigo falar que essa Eu também linha vai acho ser que a sim, linha... O Valu que discorda vai- de lá no Não, final, eu o Gabriel discordo, Barbosa, discordo de mas mim, eu acho que o Vidalba discordo. tá virando Eu acho que o lateral esquerdo do Vidalba Cruzeiro. Eu tá- acho também. Tá ganhando, cara. E aí, talvez a ideia dele seja ter um cara com mais marcação pelo lado esquerdo da defesa para poder liberar o William. Na linha de hoje jogou Fagner, tá? Mas nos outros jogos, quem participou pelo lado direito foi o William. Então, talvez a ideia dele seja, tem um Vidalba que marca mais, E sabe jogar como fica zagueiro. mais, sabe jogar como um terceiro zagueiro numa eventual necessidade. E eu dou liberdade pro William sair e virar quase que um ala. Eu acho que pode ser isso. Você arma um Pelo time menos com é o uma que me linha de parece. 4, mas o comportamento com a bola vira um 3-4-3. Isso aí, isso aí. Agora o que me surpreende, de verdade, é que o Marlon, velho, apareceu na última parte Ele do apareceu no treinamento. terceiro Mas, gente, tempo. eu, com sinceridade, não consigo achar que é isso que vocês estão raciocinando. Cara, Mas ele não tem é aparecido, normal do programa. ele não, Não, tem tudo bem, aparecido como os principais nomes. O Marlon sempre surge como a terceira opção na lateral esquerda. Felizmente, sábado tem um jogo contra o Red Bull Bragantino. Exato, e ele vai explicar muita aí coisa. Vai. Eu. Porque não vão acontecer mudanças absurdas desse sábado até precisa- o próximo. ele precisa dar contra o sequência. Mirassol. Não vai. Agora- não vai. A gente precisa criar uma sequência. Um detalhe, a primeira formação que você deu aí e a segunda, as duas não tomaram gols no treino. Os 2 gols que o Cruzeiro tomou foi na última formação, não é isso? A última formação com a base toda reserva. Né? Não, acho que tinha... O Fabrício Bruno entrou no último aí? Não. O Thiago tá. eu O já fechei aqui. Gabigol Não, joga. tô falando né? de defesa. A defesa, toda reserva. Toda Não, reserva. o William foi titular. na Que, partida. aliás, segundo o André está apurando nas imagens ali, ele deu 2 assistências. Isso. Né? Para 2 gols. Então, só para a gente Quem que deu as pensando... assistências? O William. O Só- William era o único titular nessa linha. Mas o que tá me parecendo, desculpa te incomodar, é que de fato ele vai deixar o William bem solto. Até contando isso, que a gente não viu os gols ainda, né? Contando que o William vai jogar, que deu 2 assistências, me parece que o William vai ter liberdade para jogar, cara. E talvez ele faça esse time nesse início E dessa forma. exatamente por isso, Thiago, que eu falo, e você também tem falado do Vidalba. Pode estar surgindo aí uma nova formação. É um time que defende com a E linha como de 4. lateral não vejo problema. E quando vai atacar, faz a formação de 3 zagueiros para dar liberdade ali para o William. Claro que ele está trabalhando, se o Vidalba vier a ser o titular, o escolhido pelo Leonardo Jardim, vai ter sido fruto de muito trabalho do jogador e do técnico. Mas eu fico bem curioso para ver o Vidalba, especialmente no momento da construção, excelente. Mas quando você tiver um jogador, um ponta bem incisivo, jogando do lado Mas você direito... não acha que ele vai ser a linha, vai se alinhar os zagueiros ali? Thiago, vai, mas em algum momento, uma coisa é O o embate. confronto do E o zagueiro confronto direto. no miolo de zaga, jogando por dentro com laterais. Outra coisa é você estar... Cara. Quando você joga como lateral, você sabe muito bem disso. Mas você dá uma linha de fundo pro cara. Thiago, é que não é tão simples Não, assim. não, né? óbvio que não é Tipo, simples. dar Você linha vai de pegar fundo o pro cara. Neymar, você vai pegar o Neymar Essa invertido, questão. você tá vai ferrado, ter mas- significado uma grande mudança se o Vidalba se tornar lateral esquerdo, uma grande mudança, mais uma desse jogador que chegou para jogar no Cruzeiro com uma linha de 3, passou a jogar com uma linha de 4 quatro na zaga. defensores e agora está sendo... Ele é um lateral esquerdo de origem, tá, pessoal? Então, assim, só chama atenção a capacidade... Acho que diz muito a respeito da capacidade tática do Vidalba. E talvez poder virar. E vai ser um famoso plot twist, assim, com sinceridade. Surpreendente para mim. Tá? Cara, mas Surpreendente. ele no Cruzeiro, ele jogou nessa função. Ele jogou como zagueiro e jogou também como lateral. Não, Mas ele eu jogou perguntei pra pouquíssimo, 3 pouquíssimo pessoas como aqui do lateral. Cruzeiro agora. Pouquíssimo como lateral. Gente, eu peço até desculpa para você que está assistindo, porque às vezes a gente fica no telefone, Thiago, eu, às vezes os meninos aqui, não tem ninguém vendo Xvideos não, tá? Você está fazendo um contato, você está buscando uma informação e tal. A gente tá, na verdade, eu perguntei para 3 pessoas do Cruzeiro aqui sobre o Vidalba, a possibilidade de ser titular. 3! E assim, pessoas distintas, não são no mesmo setor e tal. Os 3 falam assim, cara, nem a gente sabe, de tanto que ele está rodando. Tá vendo? E eu não acho que eles estão sonegando informação, juro que eu não acho que estão sonegando. Eles falam assim, cara, não dá para saber, ele está rodando demais.
hora é um, hora é outro, Mas hora é uma coisa- formação, hora é outra, tá vendo qual que dá em Uma casa. coisa a algum gente já desenho pode que tem cravar. visto. O Vidalba, na visão do Jardim, hoje, é uma opção para a lateral esquerda. Mas, assim, vamos lá. A gente tem visto pelas divulgações do próprio Cruzeiro, porque a gente não tem visto os treinos. As divulgações do Cruzeiro, elas dizem que o Cruzeiro tem visto o Vidalba... Mas tem uma informação que chegou agora, importante. Pode falar, primeira informação. Ó, para! Essa informação aqui, eu acho que já ajuda a gente a desvendar. Ó, treinou em todos os jogos como lateral esquerdo. Sim. Isso aí já ajuda. E outra, no jogo contra o Botafogo, dos 3 laterais, Kaique, Marlon e ele, Vidalba, foi quem jogou por mais tempo. É isso Mas é o que a gente tem visto, é isso que A eu ia gente tem falar. visto. A gente tem visto o Vidalba ficando mais tempo em campo, começando todas as atividades pelo lado esquerdo. Então me parece que ele escolheu o lateral esquerdo dele. Um cara que até ontem a gente falava, pô, não dá como zagueiro. Hoje ele é o lateral esquerdo em tese titular do Cruzeiro. Aos olhos E aí- do Leonardo Jardim, nesse primeiro momento, É que e eu acho nesses também- 30 dias trabalhados, Olha que eu sou bem ousado pra cravar. Não, ele é titular. Só que eu tô com valor. Eu dou o braço a torcer, eu tô com valor nessa. Porque, velho, quando você olha assim, pô, peraí. Um cara que tem jogado com mais frequência. Ele me parece o titular. Eu não vou cravar que ele é o titular hoje. É raro eu estar com depois valor. da eliminação, porque depois da eliminação do Cruzeiro, o Cruzeiro teve 35 dias para trabalhar. 34, Não deu isso tudo ainda, mas já teve um bom tempo. 34. Vai ter 34 Aí ao todo. teve o jogo treino contra Sub-20. o Sub-20, o jogo treino contra o Boston City, o jogo treino contra o Botafogo, o jogo treino contra o Pouso Alegre. Em quantos que o Vidalba aparece como o homem da lateral esquerda? Todos. Em todos. Eu não cravo contra o Sub-20, que eu não lembro mesmo. Mas Aí em eu todos fico os numa outros ele foi dúvida, lateral esquerdo. dúvida aqui, seguinte, obviamente que não é um cara que vai apoiar muito. Então ele corrige, pra mim, uma questão mais defensiva pelo lado esquerdo. Ok. Se ele coloca o Vidalba de lateral esquerdo, esse time joga, por exemplo, quem abre por ali? Se ele quiser atacar pelos lados. Pelo lado esquerdo? É. Cara, então, depende muito do Dudu. que vai acontecer. Ele pode, como eu disse, né? Você tem uma linha de 4 defensores, mas no momento que você tem a bola, vira uma outra coisa. Mas você não acha que o Dudu ataca por ali? Não, Vira ataca. 3-4-3, você tem o Dudu ali, cara. O Dudu tá ali do seu lado esquerdo. Mas acho que o HG também... Não é o homem que você está falando, do meio campo, que vai fazer essa dobra com o Dudu? Pelo lado esquerdo ali. Então, mas não. Seria só o Dudu por ali, Cara, jogando mais aberto pelo lado Se esquerdo. você tem o Dudu e se o Vidalba Porque, por pode exemplo, o atuar Atlético, como às vezes, esquerdo, você prende umas, você vê às vezes o Arana, o Rubens e o Menino, pelo lado esquerdo. Mas repara aqui, vamos lá. No time do Milito do ano passado, eu não gostava 100%, mas quando encantou, muitas vezes era o Arana que aparecia ali. Aí você fala assim, mas quem dobra com ele? Ninguém dobrava, ele aparecia ali. O Paulinho às vezes dobrava. Então, às vezes. É. Mas não é uma dobra não é constante. via de regra. E aí, nesse time do Cruzeiro, um dos seus homens de meio campo pode dialogar com ele pela esquerda. Ó, alguém vai dialogar com o Dudu pela esquerda. Ou o próprio Vidalba, cara, subir. Nada impede do Vidalba subir, velho. Nada impede. Ele sobe, faz uma jogada. Não tem jeito. Esses caras sobem. Você não vai esperar o Vidalba chegar na linha de fundo. Mas subir para a construção de jogada, eu não vejo problema algum. E outra coisa. Tá difícil esperar até sábado, viu? Reparem que o André chamou atenção aqui para 2 assistências do William, né? Então, a partir do momento que ele coloca o Vidalba de lateral esquerdo, ele solta o solta cara, mais o William, que é a característica ganha melhor do muita William. força pela Exato. direita. Aí você tem o William com o Wanderson, Dudu. Aí tem meio campo que Então, precisa saber. não, é muito mas parecido eu com acho- aquele Atlético Atlético. de 2021, Calma, peraí. onde o Mariano segurava, deixava o Arana e o Queiro solto, o Alan segurava pela volância. E o Mariano fazia a linha de 3 também. Exatamente, é isso que eu tô falando. É a mesma coisa, só que do Só lado que invertido. do lado O Cruzeiro jogando desse jeito, o que me parece que vai acontecer, tá? É parecido com o Cruzeiro em algum... Gente, pelo amor de Deus, é parecido o jeito de fazer que eu tô falando quando o Rap diz isso. O Cruzeiro do Marcelo, que o Ceará ficava um pouco mais e se libera o Egídio, tinha essa característica, só que era invertido. Era o lateral direito que ficava mais e o esquerdo subia. Eu acho que nesse caso específico, o Vidalba fica um pouco mais, não quer dizer que ele não suba em momento algum. Você tem os 2 zagueiros, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Na lateral direita você dá liberdade pro William, porque na marcação ele é uma negação.
mas atacando ele é ótimo. Ótimo, dos melhores do país. Você tem o Wallace e Matheus Henrique, ou Lucas Romero e Matheus Henrique. Hoje ele usou o Christian, depois o Rodriguinho, mas o Rodriguinho dá uma característica mais de ataque. O Christian deixaria esse time mais reforçado defensivamente. E você pensa ali naquela ideia. Hoje ele usa Matheus Henrique, Dudu e Caio Jorge. Eu não lembro mais a escalação no final. A escalação inicial? É, inicial. Não, a inicial foi, o meio-campo foi Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian, depois Rodriguinho e Matheus Pereira, Dudu e Lautaro. Dudu e Lautaro. Eu acho que numa condição normal, ele vai de Dudu, Gabi e Wanderson. Dudu pela esquerda, o Gabi centralizado, o Wanderson à direita. 2 volantes mais o Matheus Pereira. 2 volantes, e aí eu não sei se ele vai com o Matheus Pereira ou se ele vai com o Christian sendo esse cara. Não sei. E os 2 volantes seriam, para mim, também pelo início de trabalho, talvez o Wallace e Matheus Henrique. Porque em alguns momentos ele usou o Wallace como esse titular, do lado do Matheus Henrique. Agora eu só não sei como seria esse homem que falta. Se é o Matheus Pereira à frente dos 2 volantes, se é o Christian, se é o Caio Jorge dobrando com o Gabigol e também caindo pelos lados em algum momento para fazer talvez uma dobra até com o Dudu, para deixar o Gabigol mais centralizado. Mas tem uma série de opções. E isso é o lado bom de ter um elenco forte. Olha aqui. Então é isso, galera do Cruzeiro. Já que você chegou até aqui no vídeo, galera, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aqui de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias para vocês, pessoal. Rapaziada, não vou me estender muito aqui, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!